O universo é gigantesco e monótono. São quase 2 trilhões de galáxias, e cada uma carrega centenas de bilhões de estrelas. Parece variedade infinita, mas não é. A natureza descobriu algumas receitas que funcionam e ficou repetindo elas por 13 bilhões de anos. A esmagadora maioria do que existe lá fora é cópia de alguma coisa. Só que algumas coisas escaparam do molde. Objetos tão improváveis que a Via Láctea inteira, com seus 200 bilhões de sóis, guarda só um punhado deles. Alguns a gente contou nos dedos de uma mão. Outros a gente nunca viu, nem uma vez, nem de longe. E ainda assim a gente tem bons motivos para achar que estão lá. Então vamos fazer uma contagem regressiva. 8 objetos, do menos raro até o mais raro que a física conhece ou consegue imaginar. Cada degrau dessa escada é mais improvável que o anterior, e tem uma regra: quanto mais fundo a gente desce, menos certeza a gente tem. No topo da lista estão coisas que a gente fotografou. Lá embaixo, coisas que talvez nem existam. E é aí que essa lista fica interessante de verdade. Ela não é só um inventário de bizarrices cósmicas. É um mapa da fronteira entre o que a gente sabe e o que a gente só suspeita. Quanto mais raro o objeto, mais perto a gente chega da borda da física. Vamos começar pelo número 8. Quando uma estrela grande morre, ela colapsa. O que sobra é uma estrela de nêutrons, uma esfera de 20 quilômetros com mais massa que o Sol inteiro. Uma colher de chá dessa matéria pesa 1 bilhão de toneladas. Isso já é uma das coisas mais extremas que existem. E mesmo assim, isso é o normal. A galáxia tem centenas de milhões delas. Mas mais ou menos uma em cada 10 nasce diferente. Se o caroço estiver girando rápido demais na hora do colapso, ele vira um dínamo e amplifica o próprio campo magnético a níveis que não fazem sentido. O resultado tem nome: magnetar. É o ímã mais forte que o universo sabe fabricar, e não tem nem segundo lugar. O campo de um magnetar é 1 quatrilhão de vezes mais forte que o da Terra. Esse número não significa nada, então deixa eu traduzir. Se você flutuasse a 1000 quilômetros de distância, ele não precisaria te tocar. O campo deformaria os átomos do seu corpo, esticando eles em cilindros. A sua química simplesmente pararia de funcionar. Você seria desmontado por um ímã de longe. Só que esse monstro tem prazo de validade. O campo se desfaz em uns 10 mil anos, um piscar de olhos para uma galáxia. Por isso a gente só conhece cerca de 30 deles em toda a Via Láctea. Raros no espaço e raros no tempo. Número 8. E olha que esse a gente pelo menos consegue ver. O próximo é invisível. Quase tudo que a gente sabe sobre buracos negros veio de buracos negros que estavam comendo. Eles roubam gás de uma estrela vizinha. Esse gás esquenta até brilhar em raio-x e o disco acende feito um letreiro. É assim que a gente encontra eles, pelo estrago que fazem. Mas e um buraco negro que não tem vizinha nenhuma para devorar? Quando uma supernova explode torta, ela chuta o buraco negro recém-nascido para fora do sistema. Ele sai vagando pela galáxia sozinho, sem disco, sem companheira e sem nada para iluminar. Um objeto de 10 massas solares atravessando o espaço em silêncio absoluto. Ele não emite luz, não bloqueia luz. Para qualquer telescópio, ele é o nada. Só que a massa dele entrega a posição. Quando ele passa na frente de uma estrela distante, a gravidade curva a luz dessa estrela e ela parece ficar mais brilhante por alguns meses. Chama microlente gravitacional. Em 2022, depois de 6 anos observando um único evento desses, a gente confirmou o primeiro buraco negro errante da história, em toda a astronomia. E aqui mora a ironia. As contas dizem que devem existir uns 100 milhões deles só na Via Láctea, ou seja, eles não são raros de existir, eles são raros de ver. Guarda essa distinção porque ela vai voltar no fim do vídeo. Número 7. E a partir daqui, a gente sai do território do confirmado. Volta para a estrela de nêutrons. Ela aguenta o próprio peso porque os nêutrons se recusam a ocupar o mesmo lugar. Mas essa resistência tem limite. Empilha massa demais e ela colapsa em buraco negro. A questão é o que acontece no meio do caminho, no instante entre uma coisa e outra. E talvez exista um degrau ali. Um nêutron não é uma bolinha maciça. Ele é feito de 3 quarks presos um no outro. Se você apertar forte o suficiente, a teoria diz que essa prisão arrebenta.
Os nêutrons se dissolvem e os quarks ficam soltos, misturados num fluido único do tamanho de uma cidade. Isso não seria uma estrela feita de átomos, nem de nêutrons. Seria uma estrela feita de quarks nus. E tem gente suspeita na lista. RX, J e 856 é pequena demais para o tamanho que deveria ter. 3158 esfriou rápido demais para ser uma estrela de nêutrons comum. São o tipo de anomalia que uma estrela de quarks explicaria numa frase. Mas anomalia não é prova. Cada uma dessas também tem uma explicação chata e convencional que funciona. Então o placar é esse: 0 confirmadas. Nenhuma estrela de quarks foi provada, e é perfeitamente possível que esse degrau não exista, que a natureza pule direto de nêutrons para buraco negro sem escala. Número 6. Mas pelo menos essa aqui ainda é uma estrela só. A próxima são duas ao mesmo tempo. Em 1975, Kip Thorne e Anna Gytkov fizeram uma pergunta que parece brincadeira. O que acontece se você enfiar uma estrela de nêutrons dentro de outra estrela? Não do lado, mas sim dentro, no meio da esfera. A resposta que eles acharam foi tão estranha que ganhou nome próprio. A receita começa com duas estrelas girando uma em volta da outra. A maior morre primeiro e vira estrela de nêutrons. Aí a outra envelhece e incha, virando uma supergigante vermelha enorme. As duas se aproximam e a estrela de nêutrons afunda no gás da companheira, feito uma bala de canhão em espiral. Ela só para quando chega no centro. O que sobra é uma coisa que não deveria ter nome. Por fora, uma supergigante vermelha comum, do tamanho da órbita de Júpiter. Por dentro, no lugar do núcleo, uma estrela de nêutrons. E ela não brilha por fusão normal. Ela brilha porque a matéria cai na superfície do caroço e queima ali, de um jeito que nenhuma outra estrela queima, e isso deixa uma assinatura química esquisita. Essa assinatura é a única forma de caçar um deles. E até hoje a caçada rendeu um nome: HV 2112, na Grande Nuvem de Magalhães. Um candidato que os astrônomos ainda discutem, porque pode ser outra coisa. 50 anos de teoria para um talvez. Número 5. E tudo isso ainda é o universo de hoje. O próximo degrau só existiu no começo de tudo. Agora a gente volta no tempo, porque tem um problema sério lá atrás. Quando os telescópios olham para o universo bebê, com menos de 1 bilhão de anos, eles encontram quasares, buracos negros de bilhões de massas solares, já formados, já monstruosos. E isso não deveria ser possível. Simplesmente não deu tempo de crescer tudo isso. Um buraco negro come rápido, mas não come nesse ritmo. Tem um limite físico de quanto ele engole por ano, e mesmo devorando sem parar desde o começo, ele não chegaria nesse tamanho a tempo. A conclusão incomoda. Esses buracos negros não começaram pequenos, eles já nasceram grandes. E aí vem a pergunta: de onde saiu essa semente? Uma resposta possível é a mais radical de todas. Talvez alguns buracos negros não precisem de estrela nenhuma para nascer. Nos primeiros instantes depois do Big Bang, o universo era uma sopa quente e quase uniforme. Quase. Onde a densidade estivesse um pouquinho acima da média, aquele pedaço podia colapsar sozinho, ali mesmo. Buracos negros primordiais, mais velhos que a primeira estrela. Se eles existem, podem estar em todo lugar. Eles já entraram na lista de suspeitos da matéria escura, e o LIGO já ouviu fusões de buracos negros com massas que ninguém sabe explicar direito. Mas ouvir um eco não é encontrar um. Até hoje, nenhum primordial isolado, nenhuma prova. Número 4. E tem outra resposta para essa semente, ainda mais esquisita. A outra saída para o problema da semente é uma quimera. No universo jovem, não existia poeira nem metal. E sem isso, o gás não conseguia esfriar direito, nem se quebrar em pedaços pequenos. Então, uma nuvem inteira, com centenas de milhares de massas solares, desabava de uma vez só. E o que nascia disso não era bem uma estrela. O centro dessa coisa colapsava primeiro e virava um buraco negro. Numa estrela normal, isso seria o fim. Ela explodiria. Mas aqui, o envelope de gás em volta era tão absurdamente pesado que a explosão não tinha para onde ir. O gás continuava lá, segurando tudo. E aí vinha o mais bizarro. O buraco negro comia a estrela por dentro, e era essa refeição que fazia a estrela brilhar.
Isso é uma quase-estrela, uma estrela que não é movida por fusão, e sim por um buraco negro devorando ela de dentro para fora. Ela podia brilhar mais que uma galáxia inteira e durava pouco, talvez 1 milhão de anos, o que para uma estrela é quase nada. No fim, o buraco negro terminava a refeição e ficava sozinho, já pesando milhares de sóis. A semente estava pronta. O problema é que tudo isso existe só dentro de simulação. Nenhuma quase-estrela foi vista e provavelmente nenhuma existe mais. Elas foram um fenômeno do universo bebê e sumiram junto com ele. O James Webb está caçando, número 3, mas nem as quase-estrelas foram as primeiras. Depois do Big Bang, a lista de ingredientes do universo era curta e humilhante. Hidrogênio, hélio e um traço de lítio. Só, nada de carbono, nada de oxigênio e nem sombra de ferro. Nenhum dos átomos que fazem uma pedra, uma árvore, ou você existia ainda. Eles tiveram que ser fabricados. E quem fabricou foram as primeiras estrelas. E elas não eram nada parecidas com o Sol. Hoje, elementos pesados ajudam a nuvem de gás a esfriar e se fragmentar em estrelas pequenas. Sem eles, o gás não conseguia esfriar. Ele desabava em blocos monstruosos. As estrelas de população 3 podiam ter centenas de vezes a massa do Sol e brilhavam milhões de vezes mais forte. Não eram estrelas grandes, eram outra categoria de coisa. E é justamente por isso que elas sumiram. Estrela gigante queima o combustível num ritmo suicida. Elas viveram uns poucos milhões de anos e explodiram. E essas explosões cuspiram para o espaço os primeiros elementos pesados do universo. O cálcio do seu osso e o ferro do seu sangue são netos dessas explosões. Elas morreram para que a química existisse. Aqui está o detalhe que dói. A gente tem certeza absoluta de que elas existiram. A prova está no seu corpo, e mesmo assim, ninguém nunca viu uma, nenhuma. Elas se apagaram antes de qualquer galáxia adulta se formar, e a luz delas está no limite do que o James Webb alcança. Número 2, certeza total, 0 imagens. O número 1 é pior. O objeto número 1 não é raro por número. Ele é raro de um jeito diferente, mais desconfortável. Talvez ele só exista dentro da matemática. E ao mesmo tempo, ele pode estar em todo lugar, olhando para a gente, e a gente não teria como perceber. Para chegar nele, a gente precisa aceitar uma ideia bem incômoda. Lembra dos quarks soltos? Existe uma hipótese de que, se você misturar um terceiro tipo de quark, o quark estranho, essa mistura fique mais estável que os átomos comuns. Pensa no tamanho disso. Significaria que a matéria de que você é feito não é o estado final, é só o estado em que a gente ficou preso. E um pedacinho dessa matéria estranha, encostando na comum, poderia converter ela. E tem uma possibilidade ainda mais fundo. Tudo que você conhece é feito de férmions, partículas que brigam por espaço. É essa briga que segura as estrelas de pé. Mas existe outra família, os bósons, que não brigam. Eles ocupam o mesmo lugar sem reclamar. Uma estrela feita de bósons não teria superfície nem horizonte. Seria uma nuvem de campo, presa pela própria gravidade. E aqui vem o soco. Vista de longe, uma estrela de bósons curva a luz, quase igualzinho a um buraco negro. Ela imita o monstro. Quando o LIGO escuta duas coisas escuras colidindo lá longe, ninguém consegue garantir que eram buracos negros. Alguns desses sinais poderiam ser outra coisa. O objeto mais raro do universo pode estar escondido bem na nossa frente, disfarçado, ou pode não existir. Número 1. Olha a escada que a gente desceu, magnetares que a gente fotografa, buracos negros errantes que a gente flagrou uma vez, estrelas de quarks e objetos de Thorne-Jitkov, que são suspeitas, sementes primordiais e quase estrelas, que são contas, população 3, que é certeza sem imagem, e estrelas de bósons, que são pura matemática. Percebeu o padrão? Conforme a lista fica mais rara, ela também fica menos certa. As duas curvas descem juntas, e não é coincidência. Isso devia acender uma luz amarela. Talvez a gente não tenha ordenado os objetos por raridade. Talvez a gente tenha ordenado eles pela nossa própria ignorância. Lembra do buraco negro errante? 100 milhões deles na Via Láctea, e a gente confirmou um. Pela contagem, ele é raríssimo. Pela realidade, ele é banal. A gente só não consegue enxergar.
Então, talvez raro não seja uma propriedade do universo. Talvez seja uma propriedade dos nossos olhos. Metade dessa lista pode ser comum, e a gente estar simplesmente cego. A gente começou dizendo que o universo é monótono. 2 trilhões de galáxias repetindo as mesmas receitas há 13 bilhões de anos. E isso continua verdade. Mas as exceções, essas coisas que mal existem ou que talvez nunca tenham existido, são exatamente onde a física ainda está sendo escrita. O universo comum a gente já entende. É o raro que ainda tem alguma coisa para contar.